vez para te adorar. Para te adorar, eu vivo. Para te adorar, eu vivo. Só para te adorar. Aprova o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, dar palavra, fica bem para reverenciar o homem de Deus. Queremos dar a palavra a um amigo que, na verdade, a fé nos concedeu. Amém? Assim como diz o pastor Monteiro, não tem amigos para jogar futebol. Antes do pastor Jesus, nós jogamos também futebol junto. Nos conhecemos na cadeira da fé. Eu ouvi alguns anos atrás e aprendi a admirá-lo da maneira que ele expõe a palavra de Deus. Acredito que são os poucos no lugar que expõem a palavra de Deus biblicamente como seu jovem homem de Deus. E até não sei como é que ainda não lhe chamam de tradicional. Porque a mamãe fez muito tempo eu falei, mas você não pega como batista. Você gosta de Lisboa, você vai encontrar alguém que é pior do que eu, gosta de Jesus. Então eu quero que você aplauda o homem de Deus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos pela tua graça, bondade e fidelidade. Seja conosco nesta manhã. A palavra é tua, o povo é teu. Nós somos teus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o teu assento. Ok, Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. Quem encontrou diz amém? Não tem Bíblia, não encontramos. Capítulo 2 já. Vamos lá, capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Isso. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará se tardar. Espera, porque certamente virá e não tardará. A palavra do Senhor. Amém. Queridos, estamos quase na hora do almoço já, né? Eu sei que alguns irmãos têm fome também, assim como eu. Mas vamos procurar em alguns minutos poder falar sobre, estou a ver aí o cartaz, alinhando a visão, a liderança da igreja. É isso? Não. Alinhando a liderança, a visão da igreja. Assim que está correto. Ok? Muito obrigado a todos os pregadores, ministros que nos antecederam.
Gostava que aplaudíssemos forte pela vida do pastor missionário Carlos Monteiro, por favor. Eu trato de cota por razões só minhas, mesmo. Vocês deixam só. Um dia vão entender. Então, muito obrigado ao pastor Cornélio, ao pastor Ivata, a todos os ministros. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Estamos aqui, a Mãe das Nações. Veja. Vamos aplaudir pela vida das nações. Isso. Então, queridos, nós queremos falar sobre o alinhamento da liderança, a visão da igreja. Eu gosto dos temas que são dados nessa conferência, porque são temas desafiadores. Amém. Eu já comecei a me sentir revolucionado a fazer alguma coisa diferente na minha vida e na igreja, só por causa mesmo desses subtemas. E enquanto eu me organizava para falar sobre o alinhamento, eu senti necessidade de poder corrigir, inclusive, algumas coisas que nós não estamos a alinhar, sabe? Aquele tipo de mensagem que você sente que se você chegar na igreja e falar só, você vai estar sendo um bocadinho hipócrita, né? Não vai ser muito, mas um pouquinho. Então, esses temas nos fazem nos rever para termos autoridade espiritual para falarmos para as pessoas. Por quê, irmãos? Porque parte do segredo da ministração da palavra está exatamente no cumprimento que nós temos da palavra que vai ser ministrada. Por quê, pastor? Porque o efeito da palavra ele é primariamente espiritual. Se a palavra tem um efeito primariamente espiritual, quer dizer que a maior preparação de quem vai ministrar a palavra deve ser a preparação espiritual. Se a preparação espiritual estiver adequada, então a palavra vai encontrar gêmeos ou vai encontrar compatibilidade no espírito que recebe. Porque às vezes o que acontece é nós temos todo tipo de preparação, mas o espírito que ministra não é compatível ao espírito que recebe. Então é preciso que, se há sinceridade em quem recebe, deve haver sinceridade em quem entrega. Aleluia. Por essa razão é que temos a necessidade de nos alinharmos à palavra que vai ser ministrada, a palavra que vai ser ensinada. E hoje, mais do que nunca, irmãos, é um desafio super, super grande, porque nós estamos a falar sobre liderança e se calhar eu preciso nos últimos, com base ao que tem acontecido nos últimos dias e nas próximas experiências, melhorar a minha compreensão em relação ao lugar que Deus está a nos levar, né? Não sei porquê, mas algumas agendas reduziram para pregar, mas em contrapartida, outras aumentaram. Parecendo que não, mas nos últimos dias, quem acompanha um bocadinho a minha trajetória sabe que nos últimos tempos tenho sido desafiado a falar muito para líderes. E eu estou a questionar Deus por que razão. Deviam me dar mesmo só qualquer subtema aqui, então me pedir para falar sobre o alinhamento da liderança, a visão da igreja. Mas ainda assim é um bom desafio. E nós lemos o livro de Abacuque, capítulo 2. Alguns irmãos conhecem o Abacuque por causa do capítulo 3, versículo 2, né? É o Abacuque, é o texto mais famoso de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. E eu gosto desse texto porque ele antecede a oração de Abacuque para que haja avivamento. E Deus vai direcionar-se para Abacuque e ele vai dizer que numa conversa, numa oração que Abacuque vai ter a partir do versículo 1, no versículo 2, o Senhor vai responder a Abacuque. O versículo 1 diz: sendo assim, me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá
e que resposta receberei aos meus questionamentos? Havia uma certa inquietação por parte de Abacuque. Ele foi perguntando, foi fazendo algumas perguntas ao Senhor. Ele foi questionando algumas coisas a Deus. E das muitas coisas que ele vai questionar a Deus, ele vai dizer que ele estava a ver o que estava a acontecer com o povo, sobretudo por conta da influência dos babilônicos na vida do povo. E quando Abacuque vai apresentar questionamentos a respeito de como o povo estava, Deus vai dar uma resposta clara. Eu gostei porque o apóstolo Cornélio ontem falou algo bonito. Da sua ministração, ele falou algo que muito chamou a minha atenção, que é o facto de Deus nos dar a visão e nos pedir a coragem. O que vai acontecer com Abacuque é exatamente isso. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma visão para o povo, mas o povo precisava dar alguma coisa para Deus. Ou seja, os irmãos já tinham recebido visão, tinham recebido capacidade para avançar, mas faltava a clareza, faltava a coragem para se estabelecer naquilo que Deus fez. Por quê? Porque Deus já fez, Deus já estabeleceu. Mas faltava o posicionamento para os irmãos ou a liderança estar alinhada ao que Deus queria fazer. Agora, Abacuque vai se posicionar no versículo 1. E ele vai dizer: eu já orei, já clamei, já pedi. Agora eu vou me posicionar para ver o que o Senhor vai dizer. É incrível que enquanto pessoa que orou, Abacuque tem uma visão. E a visão de Abacuque devia ser a visão de todo líder. Porque Abacuque nos mostra que tão certo como ele teve uma posição para orar, ele devia ter uma posição para ouvir a resposta da oração. E o primeiro alinhamento da liderança, antes da visão para a igreja, começa quando a liderança personificada entende que existe um alinhamento para falar e existe um alinhamento para ouvir. Por isso Abacuque vai dizer: tomarei a minha posição, me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Ou seja, Abacuque sabia que Deus não fala tudo em todos os lugares. Aleluia! Sim, Deus não fala sobre todos os assuntos em tudo. Irmão, é impossível você pensar que aqui Deus vai falar isso e aquilo, e no outro sítio Deus vai falar a mesma coisa. Longe de nós. Por que, pastor? Um exemplo rápido. Quando Deus aparece a Moisés, ele manda meter a mão, depois a vara, né? Lançou a vara. Quando Moisés se encontra com Deus, teve duas coisas: a voz de Deus e o sinal. Mas quando ele chega no palácio, já não tinha a voz de Deus, só tinha o sinal e a obediência de Moisés. O que quer dizer que só Moisés, diante da sarça, o sinal acontece porque ele está a ouvir a voz de Deus. Quando ele vai para o palácio, o sinal já não vai acontecer porque ele vai ouvir novamente. O sinal vai acontecer porque ele já ouviu. Então, o alinhamento começa quando nós compreendemos que há um tempo e um local para falarmos e também há um tempo e um local para ouvirmos. Agora, ele vai dizer, o Senhor vai responder a Abacuque, e aqui está a melhor parte do nosso texto. Ele diz assim: escreve a visão. Versículo 2. Sim. Escreve a visão e torne-a bem. Olha só, não é só legível, ela precisa ser bem legível. Afinal de contas, com base na nossa temática, vou deixar o versículo 2, vou deixar só o 2, vamos só estudar o 2, não precisamos ir para o 3. A ideia de Deus, irmãos, era nos levar a uma compreensão simples.
Ele está dizendo assim, pode haver confusão na liderança, mas não pode haver confusão na visão. Meu Deus. Liderança confusa se alinha com visão clara. Yes. Mas visão confusa não alinha liderança confusa. Ou seja, o segredo não está na liderança ou nos liderados. O segredo está na visão que os liderados recebem. É por isso que ele vai dizendo assim, pode ter confusão nas pessoas, mas não pode haver confusão na visão. Aleluia. Escreva a visão e torna bem legível sobre as tábuas. Provavelmente havia um episódio em que, ao escrever a visão não estava bem legível. Ou se calhar, aqui um outro princípio que nós vamos entender, que é dizer assim, para que se alguém passar a correr, ainda assim ele consiga ler a visão. Ou seja, a visão deve ser alinhada à liderança de tal maneira que ainda que a liderança estiver em velocidade ou não, a visão precisa ser clara. E aqui é algo importante que você precisa entender, irmão. Olha só a ideia de Deus para com Abacuque quando vai falar sobre a visão. E nós vamos entender o contexto de visão, não no sentido de dormir, ter acesso a algumas imagens. Não, vamos entender visão como a ideia que Deus estabelece para a progressão da sua obra ou para um determinado ministério. E qual é a nossa temática exatamente? A ideia é falarmos sobre o alinhamento da liderança, o que quer dizer que a visão já existe, a visão da igreja está intacta. O que nós precisamos fazer é alinhar a liderança à visão que já existe. Mas com isso, começa um desafio, o pastor se calhar não percebeu, mas é um desafio que ele nos propôs, quando vai nos dizer que precisamos alinhar a liderança à visão da igreja. Nós temos duas particularidades. A primeira é alinhar uma liderança nova à visão já existente, ou então alinhar uma liderança antiga à visão também já existente. Quer dizer que não importa o tipo de liderança, se é uma liderança que você está formando agora, se são irmãos que você vai receber agora, se é uma liderança que já estragou, mas a visão deve permanecer, a visão deve estar aí intacta. Então o que nós vamos alinhar não é a visão, o que nós vamos alinhar é a liderança. E a ideia é, se a liderança estiver desalinhada, o que deve alinhar a liderança não é outra coisa, senão a visão. Ontem foi 31, ontem foi 31 de outubro. 31 de outubro, estamos a celebrar o dia da Reforma Protestante. A ideia da Reforma Protestante não era mudar a visão. A ideia da Reforma Protestante era alinhar as novas lideranças à visão que já estava escrita. Por quê? Porque Martinho Lutero não traz uma nova visão. Ele traz dinâmicas que alinhassem ou que poderiam alinhar as novas lideranças à visão que já existia. Irmãos, não vamos fazer confusão. Existem dinâmicas que nós vamos trazer que vão alinhar as pessoas de novo. Porque existem igrejas que são igrejas contextuais. Eu falo por experiência. Pastor missionário Carlos Monteiro sabe o que eu estou a falar. Os meus rapazes, essa mensagem não entendem. Nós, como igreja, nossa visão é evangelismo, crescimento e impacto. O que vai mudar é a estratégia do evangelismo, a dinâmica do crescimento e o tipo de impacto. Mas a visão contínua é evangelismo, crescimento e impacto. Agora, a ideia não é alinhar a igreja, a ideia é alinhar a liderança. E aqui começa um dos maiores problemas que a igreja do século XXI está vivendo. Por que nós temos que alinhar? Seria a última coisa alinhar, seria a liderança. Mas nós temos que começar exatamente da liderança, por causa do princípio que nós chamamos de voz de influência. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. A voz
pessoas de influência é tão importante que se eu abrir esse bidão por cima, a água não passa. Não vai passar. Se eu abrir esse bidão, vamos despejar a água, vai encher. Quando estiver cheio, vai transbordar na lateral. Mas o bidão vai continuar cheio de água. Vamos fazer a mesma experiência, cortando esse bidão por baixo. O bidão fica sem água. Então, o que nós precisamos alinhar não são os do topo, são os da base. Amém. É por isso, algumas igrejas depois de 5, 6 anos, não é profecia isso, mas algumas igrejas depois de 5, 6 anos têm de fechar, exatamente porque a liderança está mais focada em fazer propósito para o povo, em vez de criar estratégias para formar e estabilizar a liderança. E o maior problema que nós podemos viver na nossa liderança não é ter pessoas desleais na igreja. O maior problema que nós podemos enfrentar enquanto líderes não é ter irmãos que vão viver. É quando você tem pessoas que decidiram não estar alinhados à visão da igreja. O pastor Carlos fala assim: essa minha dama me pilha boia, a minha dama me pilha boia. E eu, quando ele está a falar isso, só vejo uma coisa: a dama dele entendeu a visão. Não tem outra coisa, é só compreensão da visão. Porque quando as pessoas estiverem ao teu lado compreenderem a visão, o resto é detalhe. Quando eu faria entender que a nossa visão trabalha isso e aquilo, eu não preciso fazer campanha de evangelismo na igreja. Porque ele sabe que a nossa visão, a palavra número da visão da igreja é evangelismo. Então não tem outra coisa, não tem outro segredo. Então o alinhamento deve começar exatamente na clareza que a visão deve ter. Por isso, ministros, líderes, o meu desafio para vocês hoje é que haja clareza no estabelecimento da visão. A visão deve ser clara. Ou seja, o alinhamento da visão não começa com as reuniões estratégicas, começa com a visão clara. Às vezes você vai dispensar encontros e dizer assim: irmãos, vamos ter um encontro para o pastor explicar a visão. Você pode dispensar encontros para explicar a visão se você for claro demais ao viver a visão no teu dia a dia. Hoje eu não preciso. Há igrejas que eu vou e eu chego lá, eu não faço de propósito, irmão. Eu chego num púlpito e aí dou conta, tem um papel A4, como é plastificado. E lá está escrito das 9h30 às 9h, oração da abertura. Depois, música, depois, e está mesmo tudo alinhado, por lado das crianças, não sei o quê. Eu gosto disso, isso é organização. Mas infelizmente na minha igreja não tem isso. Mas se você vai ter o Faria dirigir o culto, ele não precisa ter um papel aqui da ordem litúrgica. Porque a visão é tão clara que ele sabe, quando é o pastor a fazer, ele ora, depois cantamos, depois prega-se, depois dá um anúncio, oferta e culto. Acabou. Não, tem que ter um momento de sacudir os casacos. Não tem na liturgia, não aparece isso. Vai ter outros extras, vou chamar isso de extra, mas não é parte da visão. Pode ser uma estratégia para o alcance da visão, mas não é parte da visão. Então a visão precisa ser clara. Por essa razão que algumas igrejas são tão híbridas que até os líderes ficam confusos qual é a visão clara da igreja. Ele não sabe se é uma igreja profética, se é uma igreja apostólica, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja de Cristo, se é uma igreja do diabo. Ele não sabe qual é a igreja, qual é a mensagem da igreja dele. Porque a visão não é clara. E o nosso desafio é, se queremos alinhar a liderança, a visão da igreja, a primeira coisa que nós vamos fazer é tornar a visão clara. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Se alguém passar a correr, ele deve saber que a nossa visão é essa. Chegou um irmão na igreja, 2 cultos. Depois de 2 cultos, ele já tem essa visão. Ele já sabe qual é a dinâmica da igreja. Ele já sabe que aqui é assim, funciona assim, funciona assim. Irmãos, se queremos alinhar a liderança, a visão da igreja, para além de tornar essa visão clara, você precisa ser o primeiro praticante da visão da igreja.
Nós somos de uma igreja profética, onde o pastor é apostólico. Estou falando para líderes, né? Estou falando para líderes, né? Nós somos uma igreja evangélica onde o pastor é 100% profético. Então você precisa ali, não faz confusão na cabeça, porque alguns irmãos eles não conseguem explicar a visão da igreja deles por causa disso. Porque lá está falando assim, nós pregamos o evangelho puro, sem mistura. Quando ele chega na igreja, encontra um saquinho de gelado com de sal. A visão não está clara. Ele passa e não há compatibilidade no que se fala e no que se está fazendo na igreja. Era mesmo só isso que eu vim te falar hoje. A visão precisa ser clara. Aleluia. Não existe maior alinhamento da visão à liderança da igreja se não haver clareza. Aleluia. Tem de haver? Não é outra coisa, é mesmo só. Há uma coisa que acontece com o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, pastor, os magos se levantaram, magos do Oriente. A Bíblia diz que quando eles foram, seguiram a estrela para presentear aquele que tinha nascido, eles foram intencionais. E uma vez eu perguntei, quando eu pregava sobre esse texto, eu perguntei: que tipo de bebê é esse quando nasce, em vez de ele levarem fraldas e sabão, ele leva óleo e incenso e mirra? O Yeshua quando nasceu, a primeira preocupação das pessoas era: qual é o tipo de fralda que ele vai usar? Porque eu também estava sonhando com o Yeshua, da dimensão do Yeshua, que oferece óleo, incenso e mirra, né? Eu estava a sonhar que o Eugênio ia comprar um fio todo de 4 quilates para levar o Yeshua. Mas graças a Deus, não foi só deram fralda. Mas Jesus, irmão, tão logo ele nasce, o primeiro sinal que Deus dá é sinal de liderança. Veja que a visão que Deus queria estabelecer por intermédio de Jesus começou na clareza dos sinais que Deus estava a dar, até para as pessoas que estavam a levar os presentes. Olha, que se você completar a idade, as pessoas vão ser intencionais com base na tua natureza. Fala assim: não, vamos lhe dar uma coisa azul, ele gosta de azul. Vamos lhe oferecer um fato azul, ele gosta de azul. Vamos lhe oferecer um carro azul, não, né? Mas vamos lá, eu que mais vou te oferecer azul com facilidade? Vamos lhe oferecer uma camisa azul, é só isso que sabe oferecer. O meio perguntava meio contamina, né? Os presentes estavam habituados a receber isso, estavam habituados a receber cartão, falar avião azul, carro azul, mas pronto. Camisa azul, vamos dar camisa azul. A pessoa está sendo intencional em função dos teus gostos. Mas o alinhamento que Deus faz à pessoa de Cristo, e isso deve ser repercutir, deve ser refletir na visão da igreja, é que o que nós recebemos não pode ser fruto do que nós gostamos. Amém. Irmãos, nenhuma criança no nível de Jesus saberia a importância de receber ouro, incenso e mirra. Esqueçam. Nenhuma criança saberia valorizar aquele tipo de presente. Na minha sã consciência, no meu juízo, eu ia levar fralda, e naquele tempo não existia descartável. Eu pegava um pano, cortava em 6 detalhes, com como é que é alfinete? Tem um alfinete de 3, né? Pendura aqui, pendura embaixo. No meu juízo eu pegaria esse tipo de presente, mas havia um problema. É que os presentes que Jesus recebeu estavam a alinhar o tipo de liderança que Jesus teria. Amém. Sim. É por isso, os magos, a primeira coisa que vai acontecer com os magos é que eles vão ser orientados pela estrela. Não, quando você te chamam de estrela, não é qualquer coisa. A estrela de Hollywood. Você não é da Maringa. Quando tanto falar estrela de Hollywood, você já saiu da mídia há muito tempo. Você aqui na pessoa não te olha e fala: o Beto venceu. Porque estrela tem posicionamento. Agora veja, e não vamos aprofundar isso, mas é só para você entender que os magos vão andar numa direção, mas a direção que eles andam é uma direção guiada pela estrela.
Eu podia perguntar a você, antes do alinhamento, qual é o sinal do nosso alinhamento? Chegou um irmão, eu estava conversando com o pastor Isaac há uns meses. Um irmão começou a nos falar mal, porque nós supostamente não estávamos a crescer. E ele deu umas dicas assim, me desmoralizou. Eu estava conversando com o pastor Isaac e falei, basta, é para cá duro, não estava a ver fumo. E naquela semana o pastor Isaac estava saindo do lago, o pastor Ismael. Quando ele chegou, começou a desmontar outras coisas. E é assim. E depois nós estávamos lutando na igreja para posicionar bem o projetor. Ele está falando, não, aquela treinamento do pastor Ismael devem ser para os pretos. E começou a explicar, irmãos. Aí comecei a me sentir mais desmoralizado. Ele falou assim, está duro. Enquanto eu compartilho isso com outra pessoa, ele disse, eu te avisei. Nós não estamos a bombar, nós não estamos a fazer nada. Irmãos, depois que eu ouvi essas palavras, eu falei, eu tenho que me posicionar, eu tenho que filtrar essas palavras, depois eu tenho que olhar para o irmão e falar assim, não, calma aí, alguma coisa está errada. Muda aí o vocabulário. Bem que você dizer não estamos a trabalhar, você tem que dizer não estou a trabalhar. Por quê, pastor? Porque assim comecei a fazer um levantamento. Na Lula, quem conhece a Lula sabe. Na Lula, nós, Eugênio, vamos ser a primeira igreja que tem projetor na igreja. Então já não preciso estar no nível do pastor Ismael, mas já sou pode ser já o Ismael na Lula. Imagina. Por quê? Porque os ministros estão a ficar frustrados e alterar a visão da igreja, porque estamos a usar regras alheias para medir o cumprimento da visão de Deus. Aleluia! Então, o elemento que te direciona determina muito a fidelidade que você tem à visão que Deus te deu. Não vamos ter todos tela LED na igreja. Esqueçam só isso. Não vamos ter todos. Nem todos vão ter propósito de janeiro a dezembro. Você vai fazer Operação Josué de 1 de novembro até dia 30. Em dezembro não adianta meter mais operação, ninguém vai vir. Não, visão não se imita. Porque o alinhamento de cada visão é diferente. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Por quê? Porque os magos se movimentam por causa da estrela. Mas quando eles chegam na cidade, a estrela não lhes levou até a localização exata, só lhes levou até a cidade. Mas não chegaram na cidade e começaram a perguntar: nós queremos saber aonde é que nasceu um rei? Aonde é que nasceu um rei? E aí eles vão lhes dar uma orientação, dizendo: não, parece que é na casa, aqui rei, só pode ser mesmo na casa do pai grande. Não, aqui não nasce rei em qualquer sítio. Se alguém nasceu e já estão a lhe dar título de rei, então não nasceu aqui, nasceu em outro sítio. Os magos sabiam, irmão, quando eles chegam e eles recebem a resposta: não nasceu aqui uma criança, talvez num outro sítio. E isso vai enfurecer o coração de Herodes. E uma lição que nós precisamos tirar disso é: existem visões que, ao serem compartilhadas, vão se tornar prejuízo para outras pessoas. Amém. Porque o direcionamento da visão pela estrela tem que levar os magos até Jesus, não até Herodes. Se o direcionamento da estrela levar a explicação até Herodes, então vai ter decreto para matar as crianças do 0 aos 2. As pessoas estão a procurar problema para os membros dele, porque estão a seguir direcionamento errado. Às vezes o teu direcionamento é lua. Amém. Às vezes o teu direcionamento é coragem, como falou o apóstolo Cornélio ontem. A pessoa não precisa ver estrela no céu, é só mesmo Deus falar contigo. A tua visão menos avança só. Aqui para Deus lhe falar, anda, ele olha no céu e vê uma seta, aí em direção à língua, ele acompanha a seta. Aqui a visão dele é quando ele dorme, Deus usa o rosto e a voz do missionário, pastor Carlos Monteiro, fala assim: olha, vamos para a chibia. Aqui o direcionamento dele não precisa falar coragem, não para, não desiste, avança. Então não se imita alinhamento de liderança, não se imita alinhamento de visão. Para a liderança e para a liderança, para a visão, não imita isso. Agora Jesus, a visão que Deus vai estabelecer, veja que Deus não estabeleceu a visão para ir até Jesus para levar os presentes. Deus não estabeleceu a irmãos que quê? Deus essa visão aos magos. Mas a minha pergunta é: são os magos que estavam na estrela? O problema é que quando você entende a visão,
O que é uma simples aparição causada pelo sistema da natureza pode ser um sinal para o alinhamento de uma visão para outra pessoa. Aleluia. É aí que começa o cuidado para não criticarmos coisas que nós desconhecemos. Se tiver um apologeta aqui, me escute, por favor. Sei que tem irmãos que vão ver o vídeo agora, mas é assim. Eu não estou a dizer que vocês não chegaram nesse nível de revelação. Eu só estou a dizer que nem tudo Deus vai falar com vocês. O que Deus falou com o apóstolo Cornélio não falou comigo. E isso não me torna forte e preparado o suficiente para provar o que ele me falou e para desaprovar o que Deus falou ao apóstolo Cornélio. Há uns mesmo na igreja vão dar trabalhota, deixa só. Ele está a ver a estrela como sinal que eles levam até Jesus. Você está a ver isso, a estrela está de noite, quando o sol vir vai desaparecer. Para ti é uma estrela que vai desaparecer por descer do sol. Para eles é uma estrela que vai lhes levar até Jesus. Que só isso. Aleluia. Aleluia. Quando eles vão levar os presentes, eles vão ser intencionais. E a visão deve ser não só clara, mas ela deve ser o quê? Intencional. Você quer ensinar o que na igreja? Eu quero ensinar aos irmãos que a intercessão atrai maior espiritualidade do que ensaiar para cantar no coral. Mas o que você está a fazer para investir nesse nível de compreensão? Se você não está posicionando, nós já não estamos entendendo se a tua igreja é IECA, se é IESA, se é ADP, não estamos entendendo se você está onde. Por quê? Porque você não quer ser intencional ao ensinar a mensagem. Nós estamos com o Eugênio, estávamos a fazer uma formação. E o profeta Eliezer foi o nosso professor de eclesiologia. Eu estava ensinando eclesiologia. E ele disse assim: há dias que eu sento na igreja com os líderes e liderados. E nós conversamos, nós tivemos essa experiência, né? Houve uma noite, nós sentamos das 22 às 5. Ele estava falando outra coisa, estava ensinando a visão, estava falando de igreja, estava falando de doutrina. Por quê? Porque nós queremos chegar e falar assim: irmão, fala, e depois você vai nas costas, passagem. Irmãos, visão, cumprimento de visão, chega, ou seja, exige tempo, mas muito tempo. Irmão, muito tempo. Você está reclamando de deslealdade do obreiro que andou contigo 4 anos. Os outros estão a abandonar depois de andar com ele 27 anos. Formar equipas sólidas não é uma coisa fácil. É muito tempo. E eu não me deixo levar para essas coisas. Tá, eu faria. Começamos a igreja. Há 5 anos da manga lá no. Ele veio falar umas coisas, eles falam já na cara. Não me iludem, só. Eu estou contigo. Eu sei que eu estou comigo agora, Faria. As coisas podem mudar. Então, para ele não me decepcionar, é muito pastor que o coração ainda está tipo pizza, né? Está dividido. Põe a canetadinha no coração. Por quê? Porque ele acreditou que se faz equipe forte em 2 anos. Alinhamento leva tempo. Até você sair, a ponto de pessoas começarem a fazer como você faz, ou maior que você faz, levou tempo. Amém. Você treinou, você trabalhou. E na dinâmica de Jesus, na pedagogia de Jesus, ele faz, os discípulos assistem. Segunda etapa, ele faz, os discípulos também fazem. Nós começamos a igreja já no nível dos discípulos fazerem você assistir. Essa foi a terceira etapa do ministério de Jesus. E é a primeira etapa dos nossos ministérios. Amém. Jesus fez, estão ali assistir. Operou, estão ali assistir. Andou, estão ali assistir. Está bom, passou o primeiro nível. Vamos no segundo. Agora eu estou a fazer, vocês estão a fazer. Estou a andar sobre as águas, vocês também podem andar. Estou a não sei o que, vocês também podem. Só no terceiro nível é que ele decide: agora vamos usar os braços. Vocês vão e vocês vão fazer coisas maiores. O alinhamento começa a se fazer quando você faz sozinho, mas o resultado se espera quando eles vão fazer sozinho. O segredo do alinhamento está no que você faz, mas o sucesso do alinhamento está no que eles fazem na nossa ausência. É por isso que existem pastores que vão morrer e a visão vai morrer com eles. Vão acabar e a visão vai acabar com eles. Por quê, pastor? Porque nós não estamos a tornar clara e intencional a visão. E sobre intenção, irmão, a intenção era o que Jesus devia viver 32 anos depois, o auge do ministério, 30
30 anos depois, Deus começou a cultivar um alinhamento da visão por meio dos magos. O que eles vão fazer? Vão levar ouro, vão levar incenso, vão levar mirra. Há coisas que no princípio da visão não fazem sentido, vão fazer sentido no final. Amém. Os irmãos têm que olhar para Jesus agora e dizer assim: como é que nós vamos entender o alinhamento da visão de Jesus? Há 30 anos Jesus nasceu e levaram ouro, levaram incenso, levaram mirra. Hoje, 32 anos depois, está fazendo sentido. Porque existem coisas na visão que hoje você vai fazer, não faz sentido. Hoje estamos a fazer culto na igreja e você está vendo, não, também estou vindo para a igreja, aonde naquela igreja as pessoas sentam e o pastor lhes olha assim. Quando você está chegando na igreja, encontra dividido um grupinho lá, um aqui. É dia de culto, vem, nós estamos na igreja, saímos, entramos na praça. Hoje não faz sentido. Você está no vestir a cadeira vermelha, está no vestir a teta, está no vestir bom som. Você não está entendendo que nós estamos a ser intencionais nas nossas atitudes para ter resultado no fim. E alguém falava, a força do princípio deve ser a sabedoria do meio para o sucesso no fim. Não existe sucesso no fim se não existe força no princípio e sabedoria no meio. E quando vamos estabelecer os preceitos para Jesus, eles estão a ser intencionais, não para como Jesus se sentiria hoje, mas como Jesus se sentiria ou seria celebrado amanhã. Jesus não sabia a importância daqueles presentes quando ele era bebê. Jesus nem sabia o que o homem ia fazer na vida dele. Mas depois de 30 anos, ele saberia que aqueles presentes foram intencionais na vida dele. Por quê? Porque a filha e o ministério de Jesus começou a ser alinhado no dia que ele nasceu. Lhe deram ouro, lhe deram incenso, lhe deram mirra. Quando estão a lhe dar mirra, estão em outras palavras a profetizar, porque a mirra é o elemento que era usado para embalsamar o corpo. Quando estão a dar mirra em Jesus, estão a dizer assim: esse é aquele que pode morrer, mas não vai acontecer, mas é bebê. Quando estão a lhe dar esse presente, estão alinhando o ministério de Jesus a dizer que pode morrer, mas não vai acontecer. Quando estão a lhe dar incenso, o incenso é um elemento usado só para os sacerdotes. Então, a dizer que na visão de Jesus há um princípio chamado sacerdócio real. Há um princípio que se chama expiação. Há um princípio que se chama apresentação de sacrifício. Mas ele é bebê. Eles estão a projetar a visão daqui a 30 anos, estão a começar a escrever hoje. Por isso, quando ele se torna maior, quando ele se torna mais velho, ele agora torna-se o nosso sacerdote. Aquele que entra, aquele que rasga o véu com a sua morte. Por quê? Porque o que Jesus vai fazer com os 33 anos, ele não preparou com os 30 anos. Quando ele nasceu, ele começou a receber esses sinais. Pelo ouro, e alguém falou: não, aquele ouro seria o sinal da riqueza. Jesus seria rico, teria casas, teria barcos. Eu falei: não, vamos entender isso em alguma outra vertente. A Bíblia está nos dizer que o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do ouro. A Bíblia tenta traduzir isso. Em outras palavras, quando estão a dar o ouro para Jesus, estão a dizer: esse Jesus vai ser digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, digno de aceitação. Porque o alinhamento da visão da liderança, o alinhamento da liderança, a visão, não começa quando você está de altar. Amém. Mãe, é por isso que eu gosto do 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Não sabeis, pois, que vocês já foram justificados pelo Cordeiro que foi apresentado antes da fundação do mundo. E sempre que eu prego, eu falo: a cruz é o reflexo do altar. Porque o alinhamento da cruz começou no altar, aonde apresentaram o Cordeiro, mesmo não havendo mundo. O alinhamento da visão tem que começar sem plateia. O alinhamento da visão começa sem público. Começa sem aplausos. Hoje você está vendo o apóstolo Cornélio, 30 e tal mil seguidores. Já houve momentos que não havia aplauso, não havia aceitação. Não havia pessoas que dissessem ele é. Não havia pessoas que dissessem ele pode. Não havia pessoas que celebravam. Por quê? Porque o alinhamento da visão vai começar aonde não tem pessoas. A Bíblia deve dizer: não havia mundo. Deus pegou no cordeiro e colocou sobre o altar. E quando vem cruz, na cruz Jesus está dizendo: está consumado. E quando ele fala está consumado, tudo está acontecendo. E você pensa que aquilo que está acontecendo é fruto mesmo só daquele que é Jesus, que lhe pegaram na cidade, lhe crucificaram, levaram até o madeiro. Não. A cruz é apenas um reflexo do alinhamento que foi feito no altar da fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, queridos, meu desafio para ti nessa manhã é: seja intencional na visão. Seja claro ao ensinar a visão. Não esqueça essas duas palavras. A visão precisa ser clara e intencional. Nós estamos a cantar só hoje. Eu quero ser intencional com isso.
Nós cantamos muita música ligada. Qual é a ideia? Quero ser intencional com isso. Esses dias estou sentado, sento com as crianças, mas sento com os nenês. Eu começo a lhes falar, me ensinam 3 palavras em Anguera hoje. Eu estou a ser intencional. Daqui a 6 meses, quando nós fazer a abertura, inauguração oficial da igreja, eu vou pregar com um intérprete. Vamos começar a me entender. Eu falo português, ele fala Anguera. Depois eu falo Anguera, ele fala. A ideia é essa. Você só precisa ser intencional no que você está fazendo. Não gera confusão na mente dos liderados. Amém. Aleluia. Se você quer que ele seja celebrado, então lhe dê a ouro. Se você quer que ele seja um sacerdote, então lhe dê a incenso. Se você quer que ele seja um imortal, então lhe dê a vida. Seja intencional ao alinhar a liderança na visão da igreja. Amém. Vai, a visão não muda. Vocês vão mudar. Vai casar, vai ter filho. Estou filho, não vai me complicar, porque aqui na igreja tem 2 degraus. Não vamos mudar os degraus, só vamos alinhar as pessoas a entenderem por quê. Aleluia. É só isso que nós precisamos viver. Porque hoje é mais fácil mudar a visão em vez de alinhar a liderança à visão. Sobretudo por conta daquela problemática das ofertas, dos dízimos. O pastor metia na disciplina todos os irmãos. Todos os irmãos metiam na disciplina. Não tem nada a ver, não tem peso, não dá oferta, não dá dízimo, nem cartão tem. Chegou um irmão que dava dinheiro da igreja e tinha 2 mulheres. Chegaram no pastor e perguntaram: pastor, esse irmão não era disciplina por quê? Ele disse: vocês que não têm dinheiro, o problema é com vocês. Ele, o problema dele é com quem? Por quê? Porque é mais fácil alinhar a visão em vez de alinhar o quê? A liderança. Por isso, líderes, um conselho: se você liderar e estás aqui hoje, seja flexível ao alinhamento que a tua liderança, a tua igreja, o teu pastor vai propor. Porque ele sabe que é mais fácil de moldar em vez de moldar a visão. Ele sabe que é mais prejudicial moldar a visão em vez de moldar. Então não permitam nós chegarmos no nível e para te preservar na igreja nós começar a mudar de doutrina. Mas também já não vamos mudar. Você não pode nos obrigar a mudar a visão que nós queremos ter na igreja. Nós não podemos alterar a visão da igreja. Não, nessa igreja aqui não faz operação Ana, operação estéreo. Lembra da igreja toda. E a nossa igreja não importa para isso. Amém. Você pode ir no pastor e vai se revelar aquela visão. Ir para o céu. Amém. Daqui da não vou sair. Eles não vão me ver, vão me entender. Não, não vamos entender. Claro que você vai se matar. Isso sim. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então, 3 coisas simples. Ao alinhar a liderança à visão, compreenda que a tua voz de influência não é a minha voz de influência. Segundo, a visão deve ser clara. Terceiro, a visão deve ser intencional. Não cometa o erro de começar uma visão sem saber qual é a tua voz de influência, sem ser claro e sem ser intencional. Abacuque nos ensinou isso. De tal maneira que se alguém passar a correr, ele consiga ler a visão. Aliás, as pessoas nem precisam ler a nossa visão. Ao te olharem, devem compreender a nossa visão. Aleluia. Ao te olharem como pregador, devem saber qual é a tua visão. A te olharem a ministrar, devem saber qual é a tua visão. Ao entrarem para a igreja, já talvez pode ter cruzes aqui, pode ter estátua. Isso já denuncia qual é a tua visão. Então, nessa manhã, líder, meu desafio, meu conselho para todos vocês é: vamos ser claros. Amém. Vamos ser intencionais. Amém. E vamos definir a nossa voz de influência. Amém. A tua igreja não pode ser guiada por todos. Com a problemática da paternidade, então, que você é filho do Macandiwa, mas também és filho do Benin, também és filho da mamãe Nani, também és filho do apóstolo Horácio, também és filho do pastor Jesus Mussum, depois és filho do apóstolo Cornélio. Mataste, não mataste a igreja ainda, mataste a visão. E visão morta não vai fazer a igreja permanecer. Podemos ter igreja sem visão, mas essa igreja não tem esperança de vida. Essa igreja não é uma igreja saudável. Então, o fato de termos portas abertas em alguns lugares não significa que tem visão. É mais fácil ter visão num sítio com portas fechadas. Ai, paz. Porque às vezes portas fechadas também é sinal da visão. Nós vamos fazer todos os oficiais aqui
Nós temos 4 semanas para fazer oração. Você de hoje acabar no mar, não acabar no mar, é parte da visão. Que não podemos meter o povo nesse armazém sem antes nós realizar as 4 semanas de oração. E você se equivoca, acabaram, olha só, já não tem nome, não tem mídia. Alinha a sua visão, a tua voz de influência. Porque se alguns foram conhecidos pelas polêmicas, você pode ser conhecido pela fidelidade à palavra. Dependendo da tua voz de influência. Aquela voz dele de influência lhe leva a acreditar